Fala galera da nave do Fábrica D, meninos e meninas, pessoal que já nos assiste há tempos, pessoal que nos achou aí navegando, zapeando pela internet, pelo YouTube, e você está em busca provavelmente de informações, comentários sobre a prova de ontem e de hoje, da prova da SpaceX, e vamos falar hoje sobre a prova que teve muita discussão, que foi a prova de Física, que tem tido cada vez mais um crescimento em dificuldade ano após ano. E essa questão que a gente vai fazer não é uma questão qualquer, é uma questão que o pessoal está considerando como sendo a mais difícil da prova. E aí, será que realmente ela é a mais difícil? E pelo menos será que ela foi tão difícil quanto estão falando ou não? Beleza? Primeiramente, joga, por favor, editor, a questão na tela para o pessoal ver, tá? Então, como vocês estão vendo aí, é uma questão que tratava sobre campo elétrico e uma questão que tratava sobre campo elétrico, assim, de certa forma, um pouco parecida com algumas outras que a gente trabalhou no nosso site também. Diga-se de passagem, vá lá em fabricad.online que você teria isso daí de letra como algo muito fácil na hora, mas as pessoas se enrolaram pelo que a gente ficou sabendo. Comentem também aí como você se saiu. Então, tem uma carga, eu vou resumir, tá? O desenho a seguir representa o espaço que foi mapeado com os eixos x e y. Na região há um campo uniforme elétrico E de sentido contrário à orientação do eixo X, e uma carga elétrica pontiforme positiva Q de massa M é lançada do ponto A do eixo X com uma velocidade inicial V0 na região em que o campo atua. Ela desloca-se sob a ação exclusiva do campo elétrico até chocar-se em um anteparo no ponto B do eixo Y, conforme representado no desenho. Podemos afirmar que o módulo da carga elétrica Q é dado por quanto? Aí deu as constantes, né? Tudo que ele vai usar, e aí entra o desenho e a questão. Então vamos lá, galera. Seguinte, para você fazer essa questão aqui, é necessário você estar muito bem afiado com a utilização dos eixos x e y, identificar em cada eixo se eu tenho aceleração ou não, consequentemente se eu tenho movimento uniformemente variado ou simplesmente um move, e também com os sinais em relação a esses eixos. Repara que o eixo X dele está para a esquerda. Então eu vou considerar tudo que é positivo para a esquerda e tudo que for negativo para o lado contrário. Tem dias que já começa querendo na cabeça dele adotar positivo para cá. Eu acho isso péssimo, que você vai se enrolar, você vai se atrapalhar e já pode ser motivo de você ou não achar opção nenhuma ou achar a opção errada para marcar, tá? Então vamos lá, com calma aqui, mas não, né? Enrolando. Vamos fazer o seguinte, primeiro, o eixo mais fácil de trabalhar é o eixo Y. Sempre pinta uma dúvida em questões como essa, se a gente vai levar a gravidade em consideração. Repara que nas opções não tem nem G, ele não fala disso em momento algum, e principal, no enunciado ele já fala pra gente que a partícula vai se movimentar exclusivamente pela ação do campo elétrico. Então, realmente, gravidade e peso estão de fora, tá? Você está desconsiderando isso frente à magnitude da força elétrica a qual a carguinha vai ser submetida. Então, no eixo Y, você vai ter o quê? Vai ter uma velocidade inicial, que, aliás, vai ser até constante no eixo Y, ok? Que seria aqui o cateto oposto nesse triângulo. E assim, se aqui é θ, vamos chamar até os 45 do segundo tempo, até bem próximo do final da questão, isso aqui de alfa, e trabalhar com o ângulo alfa em vez do θ. Porque você pode observar que tem outra pegadinha aqui. O θ mais o alfa vale em 180. Como o θ mais o alfa vale em 180, existe a aula de redução ao primeiro quadrante em matemática, e muito antes disso, já no início de trigonometria, você aprende duas relações que são as mais cobradas, né? Relação de quando eles são complementares e aqui de quando eles são suplementares. E a gente sabe que de um para o outro, o seno vai permanecer o mesmo, mas o cosseno ele vai trocar. Então, tipo, para evitar já a gente se confundir no início, eu vou fazer tudo aqui em função do alfa e no final a gente troca, principalmente com esse cuidado, né? Que o cosseno de alfa é menos cosseno de θ, porque eles são suplementares. O seno é o mesmo.
Vamos lá. Então o V0y seria o quê? É o V0, que é a hipotenusa, vezes o seno de alfa. Esse V0y é o Vy mesmo, já que a velocidade aqui será constante. Como no eixo y a aceleração é zero, a gente tem o quê? Um movimento uniforme, onde a distância, ou ΔS, como você preferir, ou qual é a distância que ele vai percorrer em y? Isso daqui. O ΔS em y é esse d que está aqui. E é ΔS igual a VT, né? Só que não é qualquer ΔS. É ΔS no y e V no y. Logo, você vai ter o quê? Que a distância percorrida aqui, que é dzão, vai ser igual a V0 seno de alfa vezes o tempo t. Agora, botar ty, você que está ainda nos inícios aí do estudo de física, saiba que não tem motivo para botar ty e tx, né? É até pelo princípio da independência do movimento. A gente quebra em dois eixos para melhor estudar o movimento, mas na verdade, ao mesmo tempo aí que ele está fazendo algo no eixo horizontal, ele está fazendo algo no movimento vertical aqui, já que na verdade eles são projeções de um movimento único, né? Ele provavelmente projetar aqui, ele vai até aqui e volta, ao mesmo tempo em que ele está descendo até uma hora parar aqui no ponto D. Inclusive no eixo X, algumas pessoas tentaram imaginar assim, ele vai até não sei onde, vai parar, aí como a aceleração vai estar para o outro lado, ele vai voltar, aí o cara dividir em dois momentos, já se perdeu. Se você não fez isso, eu não sabe nem o que eu estou falando, ótimo. Mas teve gente que tentou fazer assim e se perdeu e muito, tá? Vamos lá. Então aqui eu vou isolar o tempo. Isolar o tempo é jogar o V0 seno de alfa para o outro lado. E vamos deixar assim por enquanto. Agora o eixo X, esse cuidado especial que eu falei. No eixo X, meu querido, o que é que vai acontecer? Repare que o V0 no eixo X é de tal maneira que isso é igual a V0 cosseno, tá? Como isso no caso é V0 cosseno, o que é que vai acontecer aqui? Você vai ter no caso que a gente vai pensar assim, como o eixo X, ele no caso, ele está para a esquerda, então, e o V0x está para a esquerda, isso é um valor realmente que vai ter um positivo na frente. Agora, o que acontece aqui? A gente tem que a aceleração pela FEC, né, é dado pelo campo multiplicado pela carga. E a aceleração, ela, já que a carga é positiva, ela vai estar voltada para o mesmo sentido e direção do campo. Então, enquanto o V0x está para a esquerda, a aceleração em x está para a direita. Lembra que essa carga é positiva, e quando a carga é positiva, a força, o campo, vão estar para o mesmo lado, e a aceleração a qual ele vai ser submetida, consequentemente, também. Por quê? Porque m vezes a aceleração seria a força sobre o m, que é escalar, então acaba que F e A são dois vetores de mesmo sentido, tá bom? Bom, de qualquer maneira, em módulo, essa aceleração em x, ela vai ser aqui sobre m. Mas botando o sinal no rolê, a gente tem que ela tem que ter um negativo, já que ela está contra o eixo positivo. Foi o que eu falei. Cuidado com a orientação do sinal. É o que eu sempre falo. O referencial é carente, o referencial é solitário, então adote o referencial, né? Péssima essa. Então aqui, tererê, já tem a aceleração. O que acontece agora? Vamos usar a equação da posição no move, né? A do sorvetão. O que acontece? Como aqui eu tenho aceleração, é um movimento uniformemente variado, então eu tenho que S é igual a S0 mais V0t
mais o meio de AT2. Então, o que acontece? A posição final vai ser aqui, né? Porque como eu vou terminar no ponto aqui embaixo, a posição final horizontalmente é no zero. Então, você vai ter que zero, que é a posição final, vou botar aqui, vai ser igual a esse zero. Ele sai do D para cá, né? E é D positivo, né? Que andando para cá, eu estou no sentido positivo da reta. Então, está no ponto mais D. V0. O V0 é positivo também. Então, o V0, na verdade, é o V0 em X. Então, fica V0 cosseno alfa vezes T, ok? E no A, cuidado que o A, na verdade, é negativo. Então, fica menos o meio, já empurrando o menos para frente, G aqui sobre M T ao quadrado. O objetivo da gente é achar a carga, lembrando da pergunta da questão. E o tempo eu já tenho, é aquela expressão que está ali. Então ela vai ter que entrar aqui dentro agora para a gente andar para algum lugar. A primeira coisa a ser feita, então, é pegar a única expressão que tem o menos na frente e jogar para a esquerda, tá, galera? Mas para isso eu vou primeiro fazer o seguinte, vai ficar então como? É que T ao quadrado sobre 2m, eu vou escrever aqui ainda, vai ser igual a D mais V0 cosseno alfa vezes T, beleza? Então, é com isso aqui que eu vou trabalhar agora para chegar até o final, tá? Vem comigo. Saindo daqui, vou apagar ali que eu não preciso mais daquilo, tá? Você já deu um print aí provavelmente. E se você está vendo aqui agora, não esquece de passar lá em www.fabricad.online, que lá você vai ficar cascudo e vai realmente ser um cara muito bem preparado, sem ser nenhum fake nerd, para realmente ser parrudo e enfrentar provas como essa. Essa questão aqui mesmo, antes de terminar, eu já posso adiantar que ela poderia ser seguramente uma questão da primeira fase do IME, mas só da primeira fase, tá? Também não vamos exagerar, gente. Só da primeira fase. Isso aqui, se da prova discursiva, seria a mais fácil de todas. É desse nível? É desse nível. A prova do IME é desse nível. Mas, mesmo assim, para uma prova da SpaceX, eles pegaram pesado. Agora vamos lá. T ao quadrado. Vamos trocar por isso aqui. D ao quadrado. V0 ao quadrado, seno ao quadrado, que é igual a D mais V0 cosseno alfa vezes T, que é D sobre V0 seno de alfa. O V0 você corta, tá? E aí o que é que vai acontecer? Não transforma isso em cotangente, não. Porque pelas opções que você tem para marcar, você está vendo que não tem nada com cotangente e isso não vai te ajudar muito. Pelas opções e também pela pergunta, ele quer a carga Q. Então, tudo o resto vai ter que ser enviado para o outro lado. Então, vamos embora. Então, vai ficar aqui Q é igual a 2m V0 ao quadrado seno ao quadrado de alfa sobre, né, vezes, vamos deixar aqui D mais cosseno sobre seno vezes Dzão sobre D ao quadrado. Agora vem a parte mais chata, que é manipular justamente, né, essa expressão daqui. Se eu começar a olhar para as expressões, o grande problema é quem chegou até aqui é conseguir manipular a expressão para ela ficar igual ao que você tem para você marcar. O que pode não ser muito fácil para muita gente, tá? Vamos lá. Pelas opções, namorando um pouco as opções, as letras que eu tenho para marcar, dando aquela olhadela, né? Aquele olhar, né, cintilante, o que você vai perceber? Cara, sem zoação. Vamos tentar deixar o mv0 ao quadrado e o E na frente. Você vai ver que se você testar só isso, não rola.
E aí é que vem a coisa mais chata, que é a pessoa, no caso, descolar o d ao quadrado um do outro. O d ao quadrado é um d vezes outro d. Só que um desses d eu vou deixar aqui embaixo e o outro d vai junto com o resto que vai por distributiva multiplicar esses dois termos aqui, que são quem? O 2, o seno ao quadrado e um dos d's. Então você vai ter 2d seno ao quadrado sobre d grandão, tá? Fica então isso daqui. E agora vai ficar o quê? 2. Aí, olha só, fica seno ao quadrado sobre d grandão vezes isso daqui. Vezes cosseno sobre seno d. Eu já posso cortar coisas aqui, né? Esse morre com esse morre com o seno de baixo. Além disso, minha gente, vamos lá. Chegou a hora de fazer a troca, né, que eu tinha comentado. Lembra que o seno de alfa, ele era o seno do θ, que é o ângulo originalmente dado pela questão. E o cosseno de alfa vai ser menos cosseno de θ. Nesse daqui, como está ao quadrado, não vai rolar a menor diferença. Que se eu coloco ele com mais ou menos, nem troca de sinal, né? Então vai direto mudar e virar um seno de θ. Tudo bem. Agora o problema é outro termo. O outro termo, se você não tomar cuidado, você aos 45 do segundo tempo vai errar uma questão difícil como essa e valiosa como essa. O que acontece, né? Repare que esse seno que sobrou, como θ, não muda nada. Mas o cosseno, ele, no caso, vai virar menos cosseno de θ. Além disso, fórmula do arco duplo, para quem não domina trigonometria nem matemática, mas numa prova como essa o cara tinha que saber isso de cor e salteado, isso é 2 seno vezes cosseno. Então, esse 2 seno cosseno daqui vai mudar. Você tem que a carga é igual a mv0 ao quadrado sobre ED, que multiplica 2d seno ao quadrado de θ sobre d, e aí fica, já cortou o d, na verdade só ficou o 2 seno cosseno e o menos, né? Então ficou menos 2 seno θ cosseno de θ. Aí que tá. Isso aqui justamente, ó, tá aqui em cima, o seno de 2θ, tá? Então, isso é fórmula de trigonometria, se você não conhece, mais um motivo para você ser nosso aluno e aprender isso conosco. E aí você vai ter, então, que a carga vai dar mv0 ao quadrado sobre ED sobre 2d seno ao quadrado sobre d menos seno de 2θ. Tá aí. Tá aí finalmente a resposta final. Isso aí era a letra B na prova que chegou às minhas mãos. Mas também, se não for na sua prova, basta você pegar e dar uma olhada aí. Acho que só muda a ordem, não a letra. Tá? Galera, questão aí, dá agora a sua opinião. Você que está vendo a gente em parte aberta, o que você achou? Realmente, para uma prova da SpaceX, ela era tão difícil? Eu vou te confessar que realmente foi o que eu falei. Ela poderia, independentemente do que você achar aí, seguramente cair numa primeira fase do objetivo. Mas a tendência da prova de física, principalmente na SpaceX, tem sido essa. Então não adianta nutrir falsas esperanças que um estudo raso vai te levar a ser aprovado, porque não vai. Você tem que ter consciência que a concorrência é acirrada. Se você acha que o teu concorrente não está fazendo isso, estudando coisa de nível igual acima disso, ele está. E justamente por isso, como não, né, você merece passar uma hora ou outra, você estuda até passar, mas você estuda até passar do jeito correto e direito. Então, estudar direito significa você não ficar rezando, se Deus quiser não vai cair coisa assim. Não, você tem que estar preparado mais cedo ou mais tarde aí ao longo da sua jornada de estudos, ok? E se você quer estudar com a gente, vai lá em www.fabricad.online
o plano que você vai escolher, o Fábrica de Cadetes, né? Por que será esse nome? Que é justamente o plano destinado à SpaceX, com as aulas de humanos, de português, de literatura, as aulas de redação, sendo que a redação da SpaceX tem particularidades muito importantes na atribuição de pontos, né, ao longo da redação, e também, claro, matemática, física e química, óbvio. Tá? Então, esse primeiro dia, o pessoal reclamou de tudo, como sempre, mas reclamou principalmente de física. Tá legal? Deixa seu comentário, dá o seu like. Não esqueça também de assinar o canal, afinal de contas, você que ainda não é nosso aluno, com isso vai conhecer nosso trabalho e vai ter acesso a várias dicas free que pintam de vez em quando por aqui para o seu concurso militar ou para qualquer outra coisa que você esteja interessado. Tá bom? Estamos por aqui. Lembra, passa lá em fabricad.online e também o Instagram para você conferir algo que você gosta muito de conferir, resultado que tem aos montes, é o @plataformafabricad. Beleza? Ficamos por aqui, pessoal. Espero que esteja tudo bem. Ótimas vibrações para vocês. Esperamos que vocês não precisem da gente, mas se precisarem, recado tá dado. Tamo junto. Um beijo. Valeu.